Então tá, ó. Vamos trabalhar agora com o romantismo segunda geração. A geração do Álvaro Azevedo, do Casimiro de Abreu, do Fagundes Varela, daquela galera massa, top, muito boa de verdade, viu? Vocês podem acompanhar ou aqui pela tela, como vocês já sabem, já estão acostumados. Vocês podem acompanhar ou pela lista de vocês, que vocês pegaram, ou vocês podem acompanhar pelo material que eu mandei nos grupos, na sala de vocês, por meio do Alex, que ele deve ter compartilhado com todo mundo. Viu? Com qualquer um deles, você pode acompanhar a nossa aulinha. O que interessa... Você não me mandou nada não, Flávio. Mandei, tem 2 semanas. Aquele Aconteceu material... nada seu. Não? Então, na Ah, pior das hipóteses, fique tranquilo que eu te mando hoje. Mas já eu tinha colocado naquele grupinho nosso lá, de algumas pessoas apenas. Tá, não, beleza. Esquenta não que eu disponibilizo, viu? O importante é que vocês terão, sim, todo esse material o mais breve possível. Vocês já têm, na verdade, né? Que já foi mandado pela lista da escola. Mas, de qualquer maneira, todo mundo vai ter acesso a isso. Segunda geração do romantismo brasileiro. Galera, a segunda geração do romantismo, ela é tão, assim, desejada por todos nós por uma questão bem simples. Toda vez que nós vamos falar dessa galera aqui, nós estamos falando de meninos, meninos mesmo, porque boa parte deles, infelizmente, morreram, inclusive muito jovens, muito jovens. Álvaro Azevedo morreu com 20 para 21 anos. Casimiro de Abreu morreu com 20 para 21 anos também. Então, assim, nós estamos falando de uma galera muito inteligente, uma galera muito intelectualmente completa, uma galera muito crítica, mas uma galera que, por ser muito nova, era muito inexperiente. Vocês se lembram de nós já falarmos algumas vezes que, normalmente, nós definimos gerações apenas por uma questão didática. Lembra disso? Significa que o Álvares está escrevendo na mesma época que o Gonçalves escrevia. Lembra que o Gonçalves é da primeira geração. O Álvares está escrevendo na mesma época que o Castro já está escrevendo. O Castro já é da terceira geração. Dividimos primeira, segunda e terceira porque são temas comuns a autores que se assemelham. Significa, então, que a segunda geração tem um conjunto de temas que é mais próprio para ela, que é mais próprio para a sua geração, que tem como natureza o pensamento dos indivíduos daquele contexto, daquela realidade. Entenderam qual é a lógica do processo? Então, sempre que nós pensamos na primeira geração, nós estamos falando de quem? Uma geração nacionalista, uma geração extremamente crítica, e quando eu digo crítica no sentido de construir a ideia de nação, não a ideia de falar mal da nação, mas crítica para construir símbolos nacionais, que idealiza a figura do índio, que idealiza a figura da natureza. É uma geração muito legal, muito massa. Beleza. A segunda geração não significa que ela negue o que a primeira fez. A segunda não nega. Só que a segunda geração se concentra no que ela acha que é importante. Há várias formas de nós abordarmos a galera da segunda geração. Uma das que eu gosto de usar com vocês para fazê-los pensar no que eles representavam é a seguinte. Nós estamos falando aqui de um grupo de jovens que, em sua grande maioria, viveram longe dos pais. Se você pensar no Casimiro de Abreu, ele foi estudar na Europa. Então, ele tem uma liberdade muito grande, ao mesmo tempo um senso de responsabilidade enorme, e ele não tem o pai e a mãe para dizer o que é certo e o que é errado. Ele simplesmente vai fazendo. Se você pensar no Brasil, Álvaro Azevedo é do Rio de Janeiro. Ele nasce no interior de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, depois volta para São Paulo, capital, para fazer o curso de Direito. E ele volta para fazer Direito muito jovem, muito novo. Ele volta para fazer Direito, ele tinha somente 16 para 17 anos. E é com essa idade que ele vai morar sozinho. Imagina um menino de 16 anos morando sozinho. Ah, professor, quando eu vim para Goiânia foi assim também. Pois é. O que também não deixa de ser assustador imaginar nos dias de hoje um menino, uma criança de 16 anos em Goiânia, uma capital. Mas a diferença é que hoje você tem a tecnologia a seu favor. Você liga, você conversa, você pede para sua mãe mostrar o cachorrinho lá na casa, o quintal, o seu quarto. Você vai matando a saudade um pouco mesmo
que por meio da tela. Naquela época não, eram só cartas. Eram só cartas. Você mandava a carta e pronto, acabou. Era assim que as coisas funcionavam. A carta levava 20, 30 dias para chegar lá, mais 20, 30 dias para voltar para você. Então era muito mais trabalhoso, era muito mais complicado, era muito mais difícil. Quando esse menino ia viver sozinho, realmente ele estava longe da família, ele estava só dos entes queridos. Ele teria próximo amigos, pessoas de outro nicho, mas o pai, a mãe e os mais queridos do núcleo familiar, esquece. Ele via uma, duas vezes por ano, em período de férias, em período de finais de semana prolongado. Porque assim, imagine só, para sair de São Paulo para o Rio de Janeiro, e a família do Álvares morava no interior do Rio de Janeiro, próximo de São Paulo. Então era ali, ó, no interior mesmo. Eles tinham que ir era a cavalo, eles não tinham como ir de trem, eles não tinham como ir de outra forma senão a cavalo. Então era uma viagem de 2, 3, 4 dias. E eu estou sendo otimista. Vamos jogar aqui uma viagem de 4 dias. Se eu tenho um final de semana, como é que eu vou ver meus pais? Se o final de semana só tem 2. Se eu tenho um período de férias, eu vou gastar 4 dias para ir, 4 dias para vir e ficar 22 dias na casa dos meus pais. Você está vendo o tanto que é complicado? Então, quando esses meninos da segunda geração se afastavam de casa, ou iam estudar, ou iam para outro país também para estudar, era natural que se manifestasse neles um sentimento muito forte de carência, um sentimento muito forte de angústia. A solidão, gente, ela é muito ruim. E eu espero muito que vocês não estejam experimentando isso na quarentena. Espero que vocês estejam enfrentando a quarentena com os seus, com as pessoas que você ama, acompanhado de pessoas queridas, porque a solidão, ela é uma companhia agradável para alguns, mas ela é aquela visita que não quer ir embora para outros. E isso é muito angustiante para quem não suporta viver só ou longe de quem se ama. E esses caras todos que se afastaram de casa, que foram estudar, eles acabavam nesses novos ambientes, sim, fazendo amizades, sim, se aproximando de outras pessoas, mas aquela carência afetiva familiar, ela era latente, ela era forte, ela estava ali impactando. E vocês sabem que nós geralmente, e quando eu digo nós, você e eu, nós mesmos, nós gostamos de ler coisas, assistir filmes, ouvir músicas que se assemelham de alguma forma ao nosso estado de espírito. Quando você está bem, você ouve qualquer coisa. Quando você está alegre, você quer ouvir um sertanejo, tomar uma pinga, comer um torresmo cabeludo. Você não está nem aí. Você quer pular, é pinga e foguete, entendeu? Mas quando você está triste, você tem uma predileção musical que você gosta de ouvir para, de alguma forma, experimentar o que é essa angústia do sofrimento, essa angústia da dor, essa coisa que te mitiga, que te mastiga, que te consome. Muitas vezes a gente gosta disso, de experimentar o que significa isso. Só que o problema é que naquela época não tinha como ele dar um play no celular e ouvir a música que traduzia sua angústia. Isso não era possível. A única forma de entretenimento desses caras, no ambiente privado, era a leitura ou a escrita. E aí você está começando a chegar no que eu quero que você veja do ultrarromantismo. Essa geração lia muito autores europeus que, de alguma forma, traduziam o seu estado de espírito, que, de alguma forma, traduziam sua angústia, sua dor, seu sentimento de tristeza, de desespero. Entendeu? Eles gostavam de ler esses caras que representavam o desejo, o sonho, a vontade, a experiência. Um dos grandes autores europeus que dizia com facilidade para esse público, que falava sobre as experiências amorosas, as frustrações amorosas, o desejo, a vontade de alcançar o amor em sua totalidade, era um cara chamado Lord Byron. Byron Get
Lamartine, Rousseau, são alguns dos caras que vão tentar traduzir o espírito ou o sentimento desse sujeito dentro desse contexto. Principalmente Byron, Lord Byron, poeta inglês, Goethe, lá na Alemanha, que vocês conhecem muito bem. E aí a gente vai para cada país e vai buscando, cavando figuras icônicas que traduziam isso, que falavam sobre isso, que expunham isso. Gente, Byron é um poeta diferenciado. Ele é um cara que sabia mergulhar na alma do indivíduo e traduzir a forma mais íntima de suas angústias, desejos, dores, vontades, medos. E ele trazia isso para a poesia. E ele trazia isso para a prosa. Então, quando os jovens brasileiros iam fazer a leitura de autores como Lord Byron expunha em palavras todos os sentimentos e emoções que eles experimentavam por dentro e não conseguiam traduzir. Então, por isso que Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Fagundes Varela, todos esses caras, eles vão, com contato estabelecido com esses autores, de alguma forma tentar imitá-los, de alguma forma tentar dizer, olha, eu não preciso falar tanto da ideia de nação, porque o Gonçalves está fazendo isso muito bem. Eu preciso, na verdade, é dizer o que sentimos. A segunda geração, gente, é a geração que melhor expressa o sentimento que nós tanto discutimos, que é a característica principal do romantismo, chamada liberdade de expressão. É a segunda geração que dá nome e sobrenome à liberdade de expressão. Porque ao tentar valorizar ao máximo o eu, minha dor, meu amor, meu desejo, minha vontade, tá vendo minha aí? Então, ao tentar traduzir esses elementos ligados ao pronome pessoal, a representação do sujeito, eles acabam remontando a ideia de que o romantismo, sim, é aquele movimento que vai traduzir o sentimento que potencializa o sujeito. Então, a liberdade de expressão é esse mergulho no eu e a necessidade de dizer o que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu espero. Enquanto a primeira geração tem aquela pegada política, nacionalista, indianista, a segunda tem uma pegada do sujeito, do sentimento, do indivíduo, das emoções. O mergulho dela é no eu. E o eu vai tentar, pela primeira vez, se traduzir na poesia em sua totalidade. Professor, mas o Gonçalves Dias não tem uma poesia sentimentalista? Tem. Mas ela é sentimentalista. Ela não é tão individualista, ou melhor, egocentrista como essa. Qual é a diferença de individualismo e egocentrismo? Individualismo valoriza o eu. Egocentrismo valoriza só o eu. Eu quero passar no Enem esse ano. Individualismo. Só eu mereço passar no Enem esse ano. Egocentrismo. A segunda geração ela é mais egocêntrica. Só eu sinto, só eu quero, só eu sou. E eu exponho essas emoções para fazer com que o outro experimente esse meu sentimento. Então, sabendo disso, meninos, que é uma geração individualista, subjetivista, egocêntrica, que valoriza muito a liberdade de expressão, muita liberdade de expressão, nós vamos nos concentrar nesse cara aqui, ó. Nós vamos nos concentrar nesse sujeito chamado Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo. Vocês conhecem bem, não conhecem? Álvares de Azevedo. Eu vou te mostrar por meio dele o que significa todo esse conteúdo, toda essa ideia. Deixa eu colocar minha imagem aqui no cantinho, fica mais fácil para vocês acompanharem. Quem foi Álvares de Azevedo? Aqui tem uma biografia bem rapidinha que eu vou ler alguns trechos e vou comentar com vocês quem ele é a partir disso. Fica mais fácil para você entender. Manuel Antônio Álvares de Azevedo nasceu em São Paulo em 12 de setembro de 1831. Tá vendo que ele nasce ali, ó? Poucos anos antes surgiu o romantismo.
Então, quando ele começa a escrever com 10, 12 anos, o romantismo já existe, pelas mãos do Gonçalves de Magalhães. E o Gonçalves Dias está começando a produzir. Então, tem o Gonçalves Dias produzindo e o Álvares de Azevedo produzindo. Apesar de serem contemporâneos da mesma época, mas nós os dividimos em gerações diferentes porque a pegada é diferente. Filho do doutor Inácio Manuel Álvares Azevedo e da dona Luísa Azevedo. O pai dele é doutor não porque ele é médico, mas porque ele era advogado. O pai do Álvares Azevedo se formou na primeira turma do curso de Direito da Faculdade de São Paulo. Será que tem história? Na primeira turma do curso de Direito da Faculdade de São Paulo, na turma 1, se formou o pai dele. Por isso que ele era louco pelo curso de Direito, ele era apaixonado pelo Direito. Aos 2 anos de idade, junto com sua família, muda-se para o Rio de Janeiro. Estava em São Paulo, vai para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, depois ele volta para São Paulo, mas São Paulo, capital. Em 1836, morre seu irmão mais novo. Isso aqui foi um trauma terrível na vida dele. Fato que o deixou bastante abalado. Com a morte do irmão dele, ele estabeleceu um contato mais íntimo com esse lado da dor, do sofrimento, da angústia, do desespero, da tristeza, da treva, daquilo que daqui a pouco nós vamos chamar de mal do século. Calma que a gente chega lá agora. Foi aluno brilhante, estudou no colégio do professor Stoll, onde era constantemente elogiado. Ele era um moleque muito bom, extremamente precoce. Em 1845, ingressou no colégio Dom Pedro II. É lá onde ele vai terminar os seus estudos. E em 1848, inicia o curso na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde passou a conviver com vários escritores românticos e onde ele teve muito contato com a literatura estrangeira. Vamos fazer um cálculo rapidinho? Ele nasceu em 1831, certo? Começou o curso em 1848, ok? Só que você está esquecendo de um detalhe. Ele começa o curso, ele nasce em setembro de 31. E começa o curso, obviamente, no início de 48. 31 menos 48, 17. Só que 17, se eu for lá para setembro de 48, ele começa o curso no início do ano. Significa que Álvares Azevedo começou o curso de Direito com 16 anos. 16 anos. Como é que é essa historinha? É o seguinte. Ele e o pai foram até São Paulo, capital. E o sonho dele era estudar na Faculdade de Direito, que o pai estudou. E aí ele perguntou para o pai, falou assim, pai, eu posso tentar os exames de admissão? Que seria, em tese, o vestibular de hoje. E o pai dele disse, olha, meu filho, você pode, mas você está muito novo, né? Você está concluindo agora os estudos no Colégio Dom Pedro. Valeria a pena você fazer pelo menos um ano de preparatório, você sabe muito bem o que significa, se chama cursinho nos dias de hoje. Faz um ano de preparatório e depois você presta. Eu falei assim, não, pai, mas eu queria tentar. Eu falei assim, não, tá, então tudo bem, você quer tentar, então beleza. O pai dele pagou para ele, porque era pago, como hoje ainda é, né, inscrição. Ele fez a inscrição, fez a prova no dia que era definido, fez a entrevista, porque tinha uma entrevista também na época. Quando ele terminou a prova e a entrevista, saiu o resultado, ele tinha sido aprovado. O pai foi pego de supetão. Aí o pai alugou um quartinho numa pensão, que ficava bem próximo da faculdade. Naquela época não era interessante alugar quarto dividindo com amigos. Era feio, era sinal de pobreza absoluta. Então, assim, normalmente os pais alugavam um quartinho de pensão, mas era só para o filho. Outra coisa também é que os pais achavam que, estando 2 no quarto, poderiam pensar mais em fazer festas, farras, putarias e coisas do tipo. Só que, na verdade, indiferente, o sujeito iria fazer isso, né? Isso é que é o problema. Porque ele tem amigos na faculdade, mas sempre na cabeça do pai, estando ele sozinho no quarto, seria mais fácil. E aí alugou o quartinho para ele. Então ele se mudou para São Paulo para viver sozinho aos 16 anos. Muito novinho, né? Em 1852, Álvares Azevedo adoece e abandona a faculdade, um ano antes de completar o curso de Direito. Calma que aqui a gente tem que entender muito bem o que aconteceu. É o seguinte, galera. Álvares de Azevedo sempre foi um aluno precoce. Ele era o mascotezinho da turma. Todo mundo era, no mínimo, 2, 3 anos mais velho que ele. Ele era o caçula dos caçulas. O normal de fazer um curso superior, inclusive naquela época, era a partir dos 18 anos. E ele entrou com 16, 2 anos antes. Então não era normal.
todo mundo tinha um carinho enorme por ele. E no segundo ano do curso de Direito, ele criou um grupo de poetas, a Sociedade Epicutérica. Foi a primeira agremiação estudantil de fato. Lembra daquele filme Sociedade dos Poetas Mortos? Que vale muito a pena assistir agora na época da quarentena? É aquela mesma ideia. A ideia de que a poesia, a arte, a ideia vai nos libertar. Esse grupo chegou a ter mais de 100 pessoas agregadas. Eles se encontravam para ler poesia, discutir obras, beber, ir às tavernas. Tinham coisas boas e coisas ruins. A gente foca nas coisas boas, é óbvio, né? Que eram as leituras de textos, a dramatização, a discussão sobre autores, sobre produções que eles tinham. E ele era o presidente da Sociedade Epicutérica. Só que o Álvaro sempre foi muito, muito louco, muito transtornado. Ele enfiava um trem na cabeça e pronto, ele queria fazer aquilo. E ele sempre sonhou em se mudar para o sótãozinho da pensão que ele morava. Ele morava abaixo do sótão. Quem morava no sótão era um aluno do ano seguinte do curso de Direito. E do quarto para o quinto ano, o curso era diurno, era de manhã e de tarde. Do quarto para o quinto ano, ele teve a grata surpresa de que o amigo iria sair, o que era óbvio, porque afinal de contas o amigo estava terminando o curso de Direito. E aí ele falou com a dona da pensão e disse assim, olha, eu quero mudar para o sótão. E ela disse, tá bom. E aí durante as férias do quarto para o quinto ano, ele não quis voltar para casa, ele preferiu ficar lá para poder organizar tudo. E os amigos disseram, Álvares, vai embora, cara, você está doente. Ele tinha manifestado tuberculose pouco depois de entrar na faculdade, e a tuberculose ia e vinha, ele tentava se controlar. Você vai para casa, descansa durante as férias, depois você volta e organiza tudo. Ele falou assim, não, eu vou ficar, dessa vez eu vou ficar aqui. Os amigos sabiam que se ele ficar sozinho seria muito complicado, porque a cabeça dele era muito louca, a cabeça dele era muito instável, era muito vinculada às angústias, à dor do ser, às frustrações da alma humana. E ele falou assim, não, mas eu vou ficar. Então tá. Só que no início das férias ele meio que surtou e mandou cartas para alguns amigos falando da dor, da tristeza, de que ele acreditava que iria morrer, porque 2 anos antes, um aluno do curso de Direito faleceu no quinto ano. No ano anterior, um aluno do quinto ano do curso de Direito faleceu também. E ele enfiou na cabeça que nesse ano seguinte, ele estaria no quinto ano do curso de Direito e ele iria morrer. Então ele iria morrer, ele não iria de jeito nenhum terminar o curso que ele tanto queria. E aí os amigos mandaram a carta e disseram, Álvares, pelo amor de Deus, vai para casa de sua mãe. Eles disseram, então tá bom. E aí em janeiro, as aulas só iriam começar em março, né? Em janeiro, ele vai para a casa da mãe, lá no interior do Rio de Janeiro. Vai para a casa da mãe e do pai. A mãe estava grávida do seu último irmãozinho, barrigona enorme. E uma das coisas que ele mais tinha prazer quando ele ia lá para a casa dos pais, que era a fazenda, né? Era andar a cavalo. E aí a mãe falou assim, olha, meu filho, se você vai andar a cavalo, saia sempre bem cedinho, porque você está com tuberculose, o calor, o sol, você pode ficar muito ofegante, cansado. Eu falei assim, não, então tá. E ele saiu de manhãzinha. Logo que ele saiu, ouviram um grito dele. E foram atrás, ele havia caído do cavalo. Foram até ele, pegaram, trouxeram para casa os pais, tinha amassado as costas dele. Cara, um negócio horroroso, na altura da coluna, assim, do lado da coluna. Um trem horroroso. Uma bolota, assim, ó. Tamanho de uma bola de tênis, sabe? Roxinha. E ele gritava de dor, gritava de dor. A mãe tentou tratar com os emplastos durante alguns dias. Não conseguiu. Ficava a mancha roxa cada vez pior. E bem mole, sabe? Mandou chamar o médico. O médico veio, olhou e falou assim, olha, ele não aguenta ser levado para a cidade. Eu vou ter que fazer os procedimentos aqui. Falou assim, que procedimento? Falou assim, olha, essa carne está necrosada, eu tenho que tirar ela, eu tenho que fazer uma cirurgia aqui. Cirurgia, você entendeu? O problema é que ele veio para consultar, ele não veio para fazer uma cirurgia. Ele não trouxe anestesia. E aí? E aí que meteram absinto no Álvaro Azevedo, só porque ele já era acostumado a beber demais. Mas ele vai beber bastante o absinto, e ao beber o absinto, a ideia era que ao beber ele, né, no caso, de alguma forma ficasse grog, bem drog, e ao ficar drog, ele não sentisse a dor. E mais ou menos foi isso, mais ou menos foi isso. Só que quando começaram os cortes, que a dor aumentou muito,
Aí não teve jeito, né? Ele acabou desmaiando, para a sorte dele. Meteu o bisturi, fez cirurgia. Tirou uma bolota assim de carne, você tem que cortar até sair o sangue, minar o sangue. O professor juntou e costurou? Não, porque era uma bola, lembra? Era uma bola. Não tem jeito de juntar, é nas costas, velho. Aí o médico virou para a família e disse assim, olha, o que eu podia fazer eu fiz. Cuidem dele, porque não tem mais nada a ser feito. E o médico foi embora, o Álvares sofreu demais. Ele passou 40 dias sofrendo na cama por conta da queda desse cavalo. Professor, mas eu estou lendo ali, está dizendo tuberculose. Por que tuberculose? Porque ele era tuberculoso. E eu vou te mostrar onde que as duas coisas se encaixam. Ele estava deitado de bruços, né? Ou de lado, com a ferida nas costas desse tamanho. Quando a casquinha começava a cicatrizar, porque é necessário cicatrizar, a crise de tuberculose faz o cara fazer o quê, hein? Tossir, não é? Quando você tosse, você vai fazer o movimento de arquear o corpo, arfar o corpo. E ao fazer isso, estoura a casca, sai aquela salmorinha. Nunca cicatriza. Nunca cicatriza. Perto dos 40 dias, a mãe foi limpar aquela ferida e ao limpar a ferida saiu a casca na mão dela. Ai, meu Deus do céu, que desespero era aquilo. Que coisa angustiante. Ele se despediu da família toda, e no dia seguinte faleceu. Ele faleceu com 40 dias, exatos 40 dias após a queda, no dia 25 de abril de 1852, com apenas 20 anos de idade, porque ele não havia ainda alcançado o mês de setembro, que era o mês do seu aniversário. Então, pensa que coisa triste. E mesmo, meninos, com tão tenra idade, com tão pouca idade, porque é pouca demais, nós estamos diante de um cara que escreveu isso tudo que você está vendo aqui. Ó. Ele é um autor muito bom. Ele é um autor muito completo. Deixa eu colocar isso aqui bem no meio, que daí vocês podem acompanhar melhor. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Acho que vai bem aqui no cantinho. Foi. Beleza. Senhores, eu preciso muito que vocês enxerguem isso daqui, ó. Quem é a segunda geração e o que você tem que analisar na segunda geração? A segunda geração romântica do Álvares de Azevedo, em que ele se confunde com a própria geração pela qualidade do seu conteúdo, é uma geração conhecida como ultra-romântica. Dobra o R aqui, por favor. Como vocês viram, é uma fotografia, então não tem aqui a correção ortográfica, viu? Ultra, tira o hífen, 2 R's. Romantismo. Por que nós chamamos de ultra-romantismo? Porque é uma geração que exagera nos sentimentos e nas emoções. Ou mal do século. Por que mal do século? Vocês estão anotando isso que nós estamos discutindo, as características? Se estão anotando, eu queria muito que você fizesse uma observação aí. O nome da geração é byroniana, porque eles seguem a figura de Lord Byron. Ou você pode chamá-la de geração ultra-romântica ou geração mal do século. Qualquer um dos três nomes define a segunda geração. Só que ultra-romantismo e mal do século são características. Ser byroniano não é uma característica, é só o nome da geração. Agora, essas outras duas são características. Ultra-romantismo é o exagero do sentimento amoroso. É o exagero. Exagero pode provocar dor? Pode. Pode provocar sofrimento? Pode, mas é exagero. Mal do século é a ideia da dor pela própria dor, angústia pela própria angústia. Mal do século, por favor, não confundam com tuberculose. Tuberculose era uma doença comum à época. O mal do século é um estado de espírito, é um sentimento. É muito comum se desenvolver em quem tem tuberculose, porque sabe que vai morrer, então tem uma visão mais trágica da realidade. Mas não é a mesma coisa. Então, ultra-romantismo, exagero do sentimento amoroso que pode provocar dor, mas é uma dor pelo amor. Mal do século, a dor pela própria dor. Inclusive, a própria dor de não ter alguém. Mas você vai ver que não é o amor por si só, é a dor por ela só. Essa característica ultra-romantismo também pode ser chamado de Ariel. Ariel, que seria o anjo do bem. E essa característica mal do século pode ser chamado de Caliban. Caliban seria o anjo do mal.
Ainda há uma terceira nomenclatura. Você pode chamar esse ultrarromantismo ou essa fase Ariel de apolínea. Então, Ariel, apolínea, ou ultrarromantismo significa aquilo que caracteriza o bem. Apolo é o deus da luz, é o deus do dia, é o deus da vida. Ou você pode chamar mal do século, Caliban, que seria o anjo do mal, ou fase dionisíaca, que vem de Dionísio, o deus da bebida, dos vícios, do tabaco, dos prazeres. Entenderam? Então, são as nomenclaturas que caracterizam isso. O que significa ser um poeta da segunda geração? É valorizar muito o sentimentalismo, seja ele por meio do amor, do desejo, ou por meio da melancolia, do tédio ou do niilismo. O que significa niilismo? Niilismo seria a anulação de tudo. Seria aquilo que perde o seu valor. Seria a desesperança absoluta. Eles valorizam muito o escapismo. O que é escapismo? É o mesmo que evasão ou fuga. Como eles são muito jovens, adolescentes, eles não viveram as coisas que eles falam sobre. Então, muitas vezes, no poema, eles se projetam para uma realidade que está fora do contexto concreto. Então, eles fogem do seu contexto real. Fogem pelo sonho, fogem pela solidão, ou fogem pela morte. Pela morte, eles imaginam como é que seria a sua morte. Quando arrebentar-se a fibra que enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, nem desfolhem da matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma lágrima ou que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Viu? É ele descrevendo o instante da morte dele. Por isso, suas maiores influências são Byron e Goethe, que eu já havia descrito para vocês. Lembrou? Tá claro agora? Poesia e literatura. Quem produziu e quem está produzindo com muita qualidade nesse contexto? O que você tem que analisar aqui? Isso. Escapismo é o mesmo que fuga da realidade. É igual a da primeira geração? A característica é a mesma, mas o contexto é diferente. Na primeira geração eu fujo porque eu estou, por exemplo, em Portugal e gostaria de estar no Brasil. É uma fuga pelo ideal nacionalista. Aqui é uma fuga pelos elementos sentimentais, pelo sentimentalismo, pela dor, pelo desejo de tê-la e por não alcançá-la. É muito mais voltado para as emoções, tá? Poesia. Lira dos 20 anos é a poesia do Álvaro Azevedo, onde ele mais descreve essa fase Ariel e fase Caliban. 70% do livro é Ariel e 30% é Caliban. 70% idealiza, exalta e 30% fala da dor, da tristeza. Conde Lopo, que é uma outra obra poética. Lembrando que nenhum desses livros ele publicou em vida, tá? Foram publicados póstumamente, porque ele morreu muito jovem. Noite na Taverna, que é uma novela, é um texto muito interessante. Alguns consideram essa novela quase que uma história de contos, mas na verdade é uma novela, porque tem um fio condutor. Ela é terrível, ela é assustadora, onde pessoas que nunca se viram antes estão em uma taverna à noite e decidem, olha que loucura, contar as piores histórias da sua vida, já que nunca mais se verão novamente. Eles só querem se manter acordado durante a madrugada até amanhecer o dia e ir embora. E aí cada um conta a história mais louca que o outro. Mas, quando eu digo louca, é louca mesmo. Nós estamos falando aqui de catalepsia, necrofilia, pedofilia. Nós estamos falando aqui de assassinato. Nós estamos falando aqui de estupro. As histórias são dementes, são absurdas, são extraordinariamente horrorosas. E o mais louco é que duas dessas histórias acabam se cruzando. E aí, o que acontece quando as duas histórias se cruzam, você precisa ler para saber. Noite na Taverna. Leia, você vai gostar. Apesar de ser muito estranhão, mas é um estranhão que a sociedade de hoje consegue lidar com muita naturalidade, viu? Ele é pequenininho, tem umas 80, 70 páginas. Leiam, Noite na Taverna. E a obra Macário. Macário é uma obra teatral em que ele apresenta a figura de um sujeito que conversa com um demônio, você acredita? O cara chega numa taverna e logo depois chega um outro cara
E esse segundo cara que chega é o demônio. Os dois travam a conversa. E o Macário, que é o nome do personagem, é muito mais de boa que o próprio demônio. Viu o lado dark da coisa? Isso é segunda geração. Uma geração marcada pelo mal do século, pela angústia, pela dor, por esses devaneios. Álvares é o pai desse pensamento que hoje nós temos, que chamamos de gótico. Inclusive, esse é um conceito massa para definir o autor. Ele é um autor gótico. Por isso que seus temas têm a ver com a evasão, com o gótico e com o amor. Fantasia, sonho, morte, idealização, sensualidade, macabro e fantástico. Agora, o que a gente tem que fazer? Analisar os textos e poemas. Só que isso são cenas de um outro capítulo que a semana que vem eu conto para vocês. Semana que vem a gente vai fazer a poesia e a obra do Álvares de Azevedo, do Casimiro de Abreu e do Fagundes Varela, que são autores da segunda geração romântica, viu? Meninos, dá tchau, professor, aí. Tchau, meninos. Fiquem com Deus, viu? Tchau, obrigada. Foi muito boa a sua aula. Tchau, Flávio. Obrigadão, meninos. Tchau. Valeu demais, viu? Obrigada. Juízo. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Tchau. Até mais, Flávio. Valeu.